Terceiro episódio, voltamos com o Minho e depois do milagre. Heitor já se recuperando, tudo correndo bem, já indo pra rua, brincando com os amigos. Amiga, como está Heitor hoje? Heitor hoje está... Eu falo que ele está 100%. 100%? Eu acho. É assim, eu vejo ele 100%. Heitor, dá tchau aqui pras meninas. Não tá aparecendo, tem que Chega lá. pra trás das meninas, aqui ó. Perto da sua mãe. Tá aparecendo? Oi. 100%. 100%. E existem sequelas físicas ou emocionais nele hoje? Então, a física, amiga, hoje eu vejo assim, quando ele fica bem cansado, ele puxa um pouquinho da perna, o braço Mas direito. nada que comprometa. Nada que comprometa. Joga a bola beça, faz Voltou gol a a beça. estudar, voltou pra Tia Tânia logo no ano seguinte. Foi fundamental também voltar pra Tia Tânia, pra escola, pra atividade, pra rotina. Porque aí eles, lá no SAR, eles viram que ele estava super bem, deram alta. Mãe, é vida normal. Levou bom. E no CRE também, a mesma coisa. Mãe, tá bem, ele precisa só... Agora é só o dia a dia, né? Ele vai, ele anda, aí passou a fazer tudo sozinho, né? E uma coisa que eu até comentei com a Aninho, que assim que eu comecei na faculdade, na aula de anatomofisiologia, a gente estuda toda a estrutura do cérebro, né? As estimulações, como é que funciona a questão dos neurônios, das sinapses. E eu estudei, lembra que eu falei com você? Que uma das matérias que eu tive no primeiro período foi sobre o comportamento da pessoa que tem um trauma no cérebro e como isso pode ser que mude a questão emocional. Heitor, não sei se vocês lembram, mas no primeiro episódio, para quem está assistindo só esse terceiro, a Nini falou que o Heitor era muito tímido, era muito agarrado com ela, né? Não ia com quase ninguém. E uma coisa que a gente pôde perceber foi essa desenvoltura. Tá muito mais sereleco, muito mais sapeca, fala até a língua solta. Fala muito. Mete a boca dos outros mesmo, né, Heitor? Como tem que falar? Na irmã, então, né? Esquece. Brenda que sofre com ele. Sofre. Ele ficou, aí voltou pra rotina. Então, aí a única coisa que ele fez foi, né, teve que acompanhar por um tempinho com o neuro, mas também deu alta e viu que não comprometeu muito esse lado, né? E hoje em dia ele não faz acompanhamento Não nenhum, faz graças a Deus. acompanhamento nenhum, nem com neuro, nem com fisioterapia, reabilitação, foi tudo deu alta. E desse processo todo, qual foi o momento assim que você lembra que foi o mais difícil? Todos foram difíceis, né? Mas aquele que você viu o desespero bater assim, de falar, meu Deus. Foi o dia que, né, pós-cirúrgico, que eles falaram às 72 horas. Ali foi As 72 horas mais demoradas da sua mais vida. demorada da minha vida. Não passava. Não passava. Ali foi assim, o medo realmente foi nessas 72 horas. Você já falou, né? Mas pra quem tá chegando agora, em algum momento você questionou Deus? Questionei. Na segunda-feira foi o dia que eu questionei, mas logo eu abri o telefone, eu tava no meu quarto questionando, aí eu abri, meu telefone apitou assim, eu abri, só que nisso que eu abri, já não sei o que aconteceu, que abriu no WhatsApp. Aí era um hino que eu tinha recebido da minha irmã. E ali eu vi que não era para questionar. O hino dizia sobre isso. Aí ali eu vi que eu estava errada de questionar. Que ele estava no controle. Ele estava no controle desde o momento que vocês encontraram a ambulância naquela estrada de Madureira toda parada. E que vocês, né, pela lógica, pelo trânsito, vocês demorariam muito para chegar no Fátima, e mesmo estando no plano de saúde... E eu nem ia parar no Fátima, que eu ia parar na UPA. Na UPA, que é antes, né? Porque parado vai procurar socorro. Aí até socorrer, eu não sei. Então,
assim, aí ali naquele hino eu falava sobre o que não é para me questionar. E o que mudou na sua forma de enxergar a vida depois desse processo? Tudo muito rápido. Como que era a Minho antes e a Minho agora? A Mil antes, tipo assim, não tinha, eu queria minha casinha, aquela coisinha simples. Hoje, pior que eu passei nesse processo com o Heitor, eu estava enfrentando um processo também de investigar um nódulo que apareceu na minha mama. Então eu tive que largar tudo para dar atenção ao caso do Heitor. E ele internado, eu tinha uma mamografia para fazer. E o Abdon, não, você vai fazer. Eu falei, não vou fazer. Não, você vai fazer aquela coisa. Fui fazer a mamografia. Chegando na mamografia, que era no mesmo hospital, no Fátima, a doutora tá atrasada, aquela coisa toda. Aí a enfermeira que foi fazer o preparo, falou assim, você é a mãezinha que tá com o filho internado da bala perdida? Eu falei, sim. Aí ela, não, mas a doutora vai chegar. Aí ficou aquele murinho, você via que as pessoas te olhavam, tipo assim, tá bem, a mãe tá bem. Mas porque eu tinha que estar forte. Eu não podia cair. Podia esmorecer, né? Eu não podia, porque tinha o Abdo, tinha a Brenda, eu tinha que estar, eu acho, não, Heitor vai acordar e eu tenho que estar bem. Então, eu não deixar, eu vou ter essa armadura que eu não podia cair. Entendeu? E hoje eu, tipo, meu filho, hoje o Heitor, eu olho pra ele, eu vejo Deus por ele. Teve a medicina? Teve. Mas se eu fosse só pela medicina... Não tem como, né? Eu lembro que você participou logo assim, né? Que chegou em casa, passou um tempinho. Você participou de um podcast das meninas da igreja, não foi isso? Foi. E quando eu assistindo, né? Porque foi ao vivo. Foi. Acho que era uma live. Isso, era uma live, né? E ficou uma coisa assim, uma frase, né? Que eu uso até hoje, todo ano quando tá perto do acontecido. Porque assim, como é que pode? Os atravessamentos na vida do outro, né? O processo era na sua vida, era na vida da sua família, era com o Heitor. Claro, é sangue, a gente é família, a gente ama, mas foi o que eu te falei, nada chega perto daquilo que você sentiu, daquilo, do processo que você vivenciou, né? Porque só quem é mãe sabe. É uma dor que é única, não tem como. A gente consegue ter noção, imaginar, mas falar assim, eu me coloco, não dá para se colocar no lugar de uma mãe que passou por isso, porque não tem condições, não vai sentir a mesma coisa, não vai ter dimensão, né? E você falando também estava passando por um processo, eu acredito que muitos, né? Nesse período, a situação do Heitor falou mais alto. Eu lembro que nesse ano também foi o ano que eu sempre falo aqui também no Instagram e no canal, que foi o ano que eu procurei terapia, porque eu estava super sobrecarregada, eu estava a ponto de estourar, trabalhando muito cansada emocionalmente, e foi o ano que eu tive a minha primeira crise de ansiedade. Eu falei, não estou bem, eu tenho que procurar terapia. Mas com esse acontecido, eu lembro que eu chegava nos meus encontros com a psicóloga e só falava do Heitor. Letícia ficava também preocupada, mandava mensagem para saber a evolução do Heitor. E aí entra naquela coisa de oração. E quando você intercede pelo próximo, você sem saber, você tá trazendo aquilo para sua vida também, né? Eu orava tão fervorosamente pelo Heitor, pela família de vocês, que hoje eu vejo, quando eu ouço os hinos assim no carro, quando eu tô indo trabalhar, nossa, na época era esse hino que eu escutava. Eu sem saber, eu estava intercedendo também pela minha vida. Como é que pode, né? Foi o caso lá no hospital ainda, eu não orava só por ele. Orava pelas crianças que estavam lá. Todas precisavam. Então, nas minhas orações era ele e as crianças. Porque tinha 2 crianças lá que nasceram e ali ficaram. Nunca foram para casa. Nasceu já, né, de saúde, e ali ficaram.
Acho que a criança já tinha 1 ano, nunca tinha entrado. E aí você vê o quanto que é espiritual, que as pessoas falam, né? A oração que você faz pro outro O volta outro dobrado volta, pra não. você. No SARA, eu chegava no SARA, as crianças, né, para fazer reabilitação, né, outros com paralisia, outros. E as mães têm que sair de casa 3 horas da manhã. Eu acordo minha filha 3 horas da manhã, mas já tudo preparado, tipo, é uma luta, né? Aí eu parava e falava, ficava eu e Abel, não é só a gente que passa isso. Não é só a gente que está passando. E assim, todo mundo tem lutas. Todo mundo tem. Todo mundo tem lutas, isso aí é fato. Mas você consegue ter dimensão do quanto a sua luta é pequena perto da luta do outro. Foi um ano que eu falei assim, gente, estava no emprego assim que eu já não aguentava mais, né? Devido a questões de superiores, não pela questão de colegas de trabalho, mas por questões administrativas. Sim. Era um lugar que eu não me sentia mais bem, mas tinha aquele peso de ter que ir, então isso somou muito na minha questão emocional. E foi um momento que eu falei assim, não, tem problema? Tenho, mas esse aqui é maior, então não tem problema nenhum. E eu costumo falar hoje, gente, se o problema é dinheiro, você tá bem. Tá bom. O só não pode ser saúde. Saúde. Assim, a Gina tá sem dinheiro, não tá sem dinheiro, a gente corre atrás, a gente ganha. Brigou com o marido, brigou com o namorado. Ih, gente, saiu de menos. Vai passar. Não pode faltar saúde. Faltou saúde, isso me desestabiliza hoje, menina. Isso me desestabiliza. E eu chegava lá e falava, gente, o problema do meu filho é pinto perto do aquele ali. E aí, no ato de você interceder por outros, o milagre estava acontecendo na sua casa, na sua família. Entendeu? Porque eu entrava naquele lugar e eu via, eu falava, ai, Senhor, ajuda essa mãe. Aí, começando com uma mãe aqui, conversando com ela, mas o pensamento de oração pela vida dela. Entendeu? Porque passava o dia lá, porque a prefeitura passava o carro 3h30 da manhã para buscar os pacientes, ficavam para buscar os pacientes. Aí elas levavam, lá tinha cozinha, a irmã que passava o dia lá. Então, aí eu abro e falava, nossa, a luta dessa irmã, Aí você vê que o seu problema meu problema. E eu nem concluí, né, da frase que falaram no podcast, que eu passei até a usar nas postagens depois, né, quando chegava perto de fazenda, porque Heitor hoje tem uma segunda data de aniversário. Ele tem uma segunda data de aniversário. Eu sei aonde mora o milagre. E vocês vão ficar sabendo agora também, aqui, ó, na casa dela. E só Deus. Você olhar pra ele. Aí, pra concluir, amiga, rapidinho. O que você diria pra outra fala? Eu Desculpa. fui. Aí eu tive que, né, tinha feito essa mamografia e eu esqueci o resultado. Você não foi ver? Não busquei o resultado. Fui buscar o resultado, vindo do SARA. Vamos aproveitar que estamos na rua, vamos lá buscar o resultado. O Heitor já estava bem. O Heitor já andava sozinho, o Heitor já corria, né? Vamos lá passar para pegar o resultado. Eu entrei para buscar o resultado. Aí o Ábido falou assim, vamos ali na emergência, vamos lá na entrada e vamos ver se a doutora está aí. Alessandra. Chegamos lá, o porteiro sempre estava, aí o meu marido, o Ábido foi falar assim, o senhor está lembrado da gente? Aí eu falei, lógico que não, né? Muita gente, entra e sai. Aí ele falou assim, nem você olhando pra ele, mas eu falei, não, ele não vai lembrar porque o Heitor entrou entubado. Aí ele, quando eu falei Heitor, ele parou. Aí ele olhou e falou assim, é o menino da bala perdida? Eu falei, aí ele se derramou. Nossa. Que no dia da alta ele estava e ele pediu o meu nome, do Ábido e do Heitor, para botar na oração da igreja dele. E ali eu falei assim, aí ele, quem fez a internação dele? Aí eu fui e falei o nome do médico, aí ele tá aí hoje. Eu falei assim, então, eu queria saber se podia ver, para eles verem o Heitor. Aí ele, só um minutinho, ele interferiu